Então vambora, espetáculos, começar mais um videozinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, professor Marcos Alvarenga na área. Hoje a gente vai falar de um assunto bem tranquilo, relações ecológicas. Esse assunto geralmente demora-se 3 aulas para dar, 6 tempos de aula para falar de relações ecológicas. Só que aqui a gente vai poupar um tempo e eu vou te falar de todas as relações ecológicas de uma maneira que já caiu no Enem na UERJ, bem tranquila, em 12 minutos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de relações ecológicas, para que haja uma relação, essa relação só pode ser entre seres vivos. Não existe uma relação ecológica entre mim e uma pedra. Tá? Então relações ecológicas são relações entre os seres vivos. Não importa qual ser, uma planta com um animal, com um protozoário, com um fungo, não importa. Se 2 seres vivos estão se relacionando, a gente vai chamar de relações ecológicas. Tranquilo? Um outro ponto que a gente tem que entender é que a minha relação com uma outra espécie ou com a mesma espécie, ela pode ser uma relação boa, benéfica, ou uma relação prejudicial. Se a relação harmônica, se a relação ecológica for harmônica, ambos os indivíduos da relação se beneficiam. Não pode haver prejuízo. Então olha só, sempre que eu falar de relação ecológica harmônica, eu vou ter os 2 indivíduos ganhando ou um indivíduo ganhando e o outro saindo no zero. Não pode haver perda em relação ecológica harmônica. Ah, professor, e se aparecer 0, 0? Bem, se é 0, 0, os animais não estão interagindo, então não há relação. Aqui, mais significa que quando os 2 animais se interagem, seja ele da mesma espécie ou não, os 2 ganham. Aqui, quando os 2 animais se encontram, um ganha e o outro não ganha nem perde. Não pode haver perda. Na relação desarmônica, pelo menos um indivíduo sai prejudicado. Portanto, na desarmônica eu vou ter os 2 perdendo, porque pelo menos um sai prejudicado, então eu posso ter os 2. Posso ter um ganhando e um perdendo, e posso ter um prejudicando, sendo prejudicado, e o outro neutro. Tá vendo que eu tenho pelo menos um perdendo? Essa é a desarmônica. Vamos focar na harmônica. Dentro das harmônicas, que a gente já sabe que pode ser mais ou mais zero, a gente vai especificar ainda mais. Por quê? Eu posso interagir com a minha própria espécie de maneira harmônica, e posso interagir com uma outra espécie também de maneira harmônica. Quando você tem uma relação ecológica harmônica intraespecífica, olha só, dentro da mesma espécie. Então, relação ecológica harmônica intraespecífica entre a mesma espécie. Colônia e sociedade. Nós usamos, às vezes, o termo incorreto para falar uma colônia de abelhas. Está errado. É uma colônia de corais. Por quê? Na grande maioria dos livros, você vai achar assim, colônia. Na colônia não existe divisão de trabalho e os indivíduos estão ligados anatomicamente. Eles estão presos uns aos outros. Isso é uma colônia. E cada indivíduo que faz parte da colônia executa suas próprias funções. Não há uma divisão de trabalho. Então, a definição de colônia é que os indivíduos estão ligados anatomicamente sem que haja divisão de trabalho. Beleza? Porém, eu não concordo muito com essa regra. Porque se a gente for mais a fundo, dentro de colônia, a gente tem uma coisa chamada de colônias homomórficas e colônias heteromórficas. Qual é a diferença? É que na colônia homomórfica, os indivíduos estão ligados anatomicamente e não há divisão de trabalho. Beleza? Todo mundo faz a mesma coisa. Exemplo, aquela barreira de corais que a gente tem. Colônias heteromórficas são as caravelas, aquelas água-vivas gigantes. Se você olhar aquela caravela, dentro dela existem colônias de protozoários. E na colônia heteromórfica, os indivíduos eles estão ligados anatomicamente, porém existe uma divisão de trabalho. Cada grupo, cada colônia de protozoários dessa caravela executa uma atividade, produção de veneno, digestão, natação, beleza?
Então, o que vai marcar uma colônia é eles estarem ligados anatomicamente, podendo ou não haver divisão de trabalho. Na sociedade, os indivíduos não estão ligados anatomicamente, ou seja, abelha, abelha, formiga, formiga, e há uma divisão de trabalho. O que marca a sociedade é existir uma divisão de trabalho bem definida, podendo ou não haver diferenças morfológicas. Exemplo, quando você olha para a abelha, na sociedade de abelhas, existe uma diferença, uma divisão de trabalho, mas não existe uma diferença morfológica. Quando você olha para a abelha rainha, para uma abelha soldado, uma abelha operária, a única diferença é o tamanho. Agora, olha o cupim, também tem divisão de trabalho, mas o soldado tem uma mandíbula gigante, o operário é menor, a rainha tem um outro formato. Então eu posso ter sociedades com diferenças morfológicas, dependendo da atividade que eu execute, eu posso ter sociedades que não têm diferença morfológica. Mas o que vai marcar a sociedade é uma divisão de trabalho bem definida. Beleza? Molezinha, pequeno gafanhoto. Continua. Então aqui, ó, você pode botar corais, caravelas, aqui, abelhas, formigas, cupins. Interespecíficas, relações entre seres de espécies diferentes. Quer ver? Geralmente se compara mutualismo com protocooperação. No mutualismo, ambos os seres se beneficiam, porém se eu separo, os dois morrem. Quer ver? Cupim e protozoário. O cupim estabelece uma relação de simbiose, de mutualismo, de dependência obrigatória com o protozoário. O cupim come a madeira, mas quem digere a madeira é o protozoário que vive dentro do estômago do cupim. Então o protozoário depende do cupim para comer a madeira e o cupim depende do protozoário para digeri-la. Então há uma relação mútua. Ambos se beneficiam, mas se eu separo os dois vão morrer. Essa é a diferença da protocooperação. Porque na protocooperação eu também tenho mais. Ambos os seres se beneficiam. Porém, se eu separo, os dois continuam vivos. Quer ver? Eu tenho lá um boi pastando e esse boi está com carrapato. Ele está comendo a graminha dele. Aí tem um pássaro comendo insetos na árvore. Aí daqui a pouco o pássaro olha e fala assim: nossa, aquele boi é um banquete ambulante. O pássaro pousa no boi. Nesse exato momento em que o pássaro pousa no boi e começa a comer o carrapato dos bois, há uma relação de protocooperação. O boi está ficando livre dos parasitas, está ganhando, positivo, e o pássaro está ganhando comida fácil. Um outro ponto, jacaré e pássaro palito. O jacaré com a boca aberta, o pássaro vai lá, limpa os dentes e o jacaré não come o pássaro. Por quê? Porque o jacaré está limpando a boca com os pássaros. E ao mesmo tempo o pássaro ganha comida. Uma questão de pegadinha que já caiu, já vou falar já. Peixe palhaço e anêmona. O peixe palhaço mora na anêmona. A questão do vestibular bate o tempo todo nisso. E a gente sabe que quando o indivíduo se abriga em outro indivíduo, a gente chama isso de inquilinismo. Mas olha só, o inquilinismo, ele é mais zero. O cara que mora no abrigo ganha. Mas o cara que está servindo de hospedeiro é zero, tanto faz. Eu vou te dar um exemplo. Tem um peixe chamado peixe palito que mora dentro do pepino do mar, porque o pepino do mar é tóxico. Então esse peixe palito, ele se abriga dentro do pepino do mar, o peixe palito ganha, é mais. Porém, se o pepino do mar for atacado, o peixe palito simplesmente abandona. Então o pepino do mar não ganha nada, mas nem perde. Inquilinismo é isso. Um ganha e o outro sai no zero. E no caso do peixe palhaço e da anêmona? O peixe palhaço mora na anêmona, mas calma, pequeno gafanhoto, isso é questão de pegadinha. O peixe palhaço realmente ele mora na anêmona, ele ganha abrigo. Mas a anêmona também ganha uma coisa muito importante com o peixe palhaço lá. O peixe palhaço evita que outros peixes matem a anêmona e limpa as anêmonas de protozoários. Então se há uma troca entre os dois, mas não é uma dependência obrigatória, protocooperação. Peixe, palhaço e anêmona é protocooperação, não é inquilinismo. Beleza? Inquilinismo seria o caso de um esquilo morando numa árvore.
um peixe palito morando no pepino do mar, onde quem dá o abrigo não ganha nem perde, tá? Comensalismo também mais zero. É quando o indivíduo se alimenta de restos de comidas deixados por outro ser. O leão foi lá, matou uma zebra, comeu. Foi embora. Ficou um monte de pedaço de zebra lá. Vem o urubu, pousa e come. Beleza? O urubu está ganhando mais. E o cara que deixou a comida não ganha nem perde, mais zero. Então, se eu me alimento de restos de comida deixados por outro ser, eu chamo isso de comensalismo. Foresia é quando um ser transporta um outro ser. Um pássaro, quando engole uma semente, voa com essa semente é um ser vivo. Foresia. A baleia, não tem parece um monte de pedrinha embaixo dela, Gilbarte? Aquilo são cracas, são animais invertebrados. Então a baleia está transportando as cracas, foresia. A baleia é zero, não ganha nem perde. E as cracas ganham locomoção, tá? Epifitismo, relação entre dois vegetais. Agora preste atenção, na foresia também é mais zero, o epifitismo também é mais zero. Por quê? No epifitismo, um vegetal serve de suporte para o outro. Orquídea e árvore. A árvore está lá com os galhos e a orquídea simplesmente usa o galho como um suporte, mais nada. Ela não retira nutrientes daquela árvore. Então é mais zero. A orquídea ganha um espaço para buscar a luz e a árvore é indiferente. Beleza? Pro lado de cá, nas desarmônicas, intraespecífica, mesma espécie, interespecífica, espécie diferente. O que define o canibalismo é eu matar e me alimentar da mesma espécie. Ah, eu vejo lá que tem lá os leões e daqui a pouco vem o macho de fora, expulsa o macho dominante e come os filhotes. Aí é canibalismo. Se ele expulsar o macho de fora e só matar os filhotes, é competição, porque ele eliminou uma futura concorrência. Para ser canibalismo, eu mato e me alimento da mesma espécie. Então, canibalismo, mais menos, tá? Acontece muito em insetos. Viúva negra é uma aranha que mata o macho, tá? Então, me alimento da mesma espécie. Espécies de cupins fazem isso. Cupim não. Vagalume faz muito isso, tá? Louva-a-Deus costuma também fazer isso, né? Costuma também fazer isso. Competição. Eu tenho competição entre a mesma espécie e espécie diferente. Mas não importa. Sempre que for competição, os dois vão perder. Mas, professor, um sai ganhando. Sim, mas ele parou. Ele perdeu tempo para marcar território, para rugir, para encarar. Mesmo que ele saia ganhando de uma disputa, ele saiu ferido. Então, sempre que for competição, menos. Os dois estão perdendo. E a competição, quando é da mesma espécie, eu vou competir por alimento, espaço e fêmea. Leão com leão, urso com urso, tá? Zebra com zebra. Interespecífica, predatismo. Uma espécie come a outra. Leão come o zebra. Leão mais, zebra menos. Tranquilo. Competição entre espécies diferentes. É o mesmo princípio da competição entre a mesma espécie. Só que se eu estou competindo com uma espécie diferente, eu vou competir apenas por alimento e espaço. Não vou competir por fêmea de uma outra espécie. Pequeno gafanhoto. Moleza isso. Amensalismo. O sinal é assim, ó, -0. Como assim, professor? É quando uma espécie prejudica a outra sem ganhar nada em troca. Fenômeno da maré vermelha. Maré vermelha são algas que, quando encontram muita matéria orgânica na água, se multiplicam muito rápido. E aí, como elas se multiplicam muito rápido, elas acabam rompendo e liberando uma toxina na água. E essa toxina mata os animais que estão próximos. Essa alga não sabe que fez isso e nem fez de propósito. Então, para ela, é 0. Não ganhou nem perdeu. Mas os animais que morreram é negativo. Beleza? O fungo e bactéria. Tem um fungo que produz penicilina, que é um antibiótico natural. Ele produz naturalmente isso e isso mata as bactérias. O fungo não ganha nada, 0. Mas a bactéria perdeu, menos. Beleza? Moleza. Parasitismo. Anota a definição de parasitismo. É que o parasita se instala e retira nutrientes do seu hospedeiro. Beleza? Então a definição do parasita é que ele vai se instalar no hospedeiro e retirar nutrientes.
Eu tenho o ectoparasita, que é parasita externo, sanguessuga, carrapato, piolho, lêndia. Endoparasita, parasita interno, são os vírus, bactérias, os vermes, beleza? Agora, pequeno gafanhoto, eu quero que você anote isso aqui, ó. Anota a definição de holoparasita. Essas duas, holoparasitismo e hemiparasitismo, é a relação entre vegetais. Então, olha só. No holoparasitismo, o vegetal parasita não faz fotossíntese e vai se instalar no vegetal hospedeiro, beleza? Retirando do vegetal hospedeiro seiva elaborada. Portanto, a raiz do vegetal parasita tem que penetrar até o floema do vegetal hospedeiro. Exemplo, cipó-chumbo. Hemiparasita, eu tenho um vegetal parasita que faz fotossíntese e se instala no vegetal hospedeiro retirando água e sais minerais, que é a seiva bruta. Para isso, a raiz do vegetal parasita tem que penetrar o xilema do vegetal hospedeiro. E com isso, pequeno gafanhoto, a gente encerra de uma maneira bem tranquila e rápida todo o conteúdo de relações ecológicas. O resto é com você praticar as questões. Tranquilo? E aí, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa as tuas dúvidas e ó, foco total, terceiro bimestre tá chegando, o vestibular tá chegando. Tamo junto e misturado, fica com o quadro e ó, vamos que vamos, galera. Até a próxima, pequeno gafanhoto.